E Israel morou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comia e se inclinava diante de seus deuses. E Israel se juntou a Baal-peor, e a ira do Senhor se inflamou contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a ira do Senhor se retire de Israel. E Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe uma midianita aos seus irmãos, diante dos olhos de Moisés e diante dos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel, quando choravam à porta da tenda da congregação. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão. E foi após o israelita em sua tenda, e o atravessou a ambos pelo ventre, o israelita e a mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E o número dos mortos pela praga foi de 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, porque foi zeloso com o meu zelo no meio deles, para que eu não exterminasse os filhos de Israel pelo meu zelo. Dize, pois, eis que lhe dou minha aliança em paz. E esta será para ele e para a sua descendência depois dele, a aliança de um sacerdócio perene, porque foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe de uma casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna em Midian. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Sede inimigos dos midianitas e matai-os, porque eles são vossos inimigos com seus enganos, com que vos enganam no caso de Peor e no caso de Cosbe, sua irmã, filha do príncipe de Midian, que foi morta no dia da paga do Peor. E depois da praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Contai toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, de acordo com as casas de seus pais, todos os que em Israel são capazes de saírem à guerra. E Moisés e o sacerdote Eleazar lhes falaram nas campinas de Moabe, perto do Jordão, perto de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben: de Anoque, a família dos Anoquitas; de Palu, a família dos Paluítas; de Esrom, a família dos Esronitas; de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e seu número foi de 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe: Nemuel, Datã e Abirão. Estes são aqueles Datã e Abirão escolhidos pela congregação, os quais se rebelaram contra Moisés e contra Arão em companhia de Coré, quando se rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Coré na morte daquela companhia, quando o fogo exterminou 250 homens, os quais serviram de aviso. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, de acordo com suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, de acordo com suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Ragui, a família dos Ragitas; de Zuni, a família dos Zunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, de acordo com seu número, 40.500. Os filhos de Judá: Ir e Onã. Mas Ir e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Judá, de acordo com suas famílias, eram: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas;
De Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez eram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Ramul, a família dos Ramonitas. Estas são as famílias de Judá, de acordo com o seu número, 46.500. Os filhos de Issacar, de acordo com suas famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jesub, a família dos Jesubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, de acordo com o seu número, 64.300. Os filhos de Zebulon, de acordo com suas famílias: de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, de acordo com seu número, 60.500. Os filhos de José, de acordo com suas famílias: Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés: de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; e de Éfer, a família dos Eferitas. E Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, mas somente filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, de acordo com o seu número, 52.700. Os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Salom, filhos de Bila. E os filhos de Manassés: Asriel, que gerou sua concubina Síria, também gerou a Maqui, pai de Gileade. E Maqui tomou a irmã de Rupim e Supim por mulher. Seu nome era Maaca, e o nome do outro filho era Zelofeade, e teve Zelofeade filhas. E Maaca, mulher de Maqui, deu à luz um filho e chamou-o pelo nome de Pérez. E o nome de seu irmão foi Séres. Seus filhos foram Ulão e Requem. E o filho de Ulão, Bedã. Estes são os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. E sua irmã Amoloquete deu à luz Ixode, Abiezer e Maalá. E foram os filhos de Semida: Sutelá, Siquém, Lique e Anião. Estes são os filhos de Efraim, de acordo com suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas. Eram as famílias dos filhos de Efraim, de acordo com o seu número, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. E os filhos de Efraim: Sutelá e Bered seu filho, e Taate seu filho, e Eleadá seu filho, e Taate seu filho, e Zabade seu filho, e Sutelá seu filho, e Ezer e Eleade. E foram mortos pelos homens de Gate, que nasceram da terra, pois desceram para tomar seu gado. E enlutou-se Efraim seu pai por muitos dias, e vieram seus irmãos para o consolar. E veio a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um menino, e o chamou pelo nome de Berias, porque as coisas iam mal em sua casa. E sua filha Seerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, e também a Uzem Seerá. E foi Refá seu filho, e Rezefe, e Telá seu filho, e Taã seu filho, Ladã seu filho, Amiúde seu filho, Elisama seu filho, Num seu filho, Josué seu filho. E sua possessão e habitação foi Betel e suas construções, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer com suas construções, Siquém com suas construções até Aia e suas construções. E pela mão dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas construções, Taanac e suas construções, Meguido e suas construções, Dor e suas construções. Nesses lugares habitaram os filhos de José, filho de Israel.
E os filhos de Benjamim, de acordo com suas famílias: de Bela, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá eram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim de acordo com suas famílias, e seu número era de 45.600. Estes são os filhos de Dan de acordo com suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan de acordo com suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, de acordo com seu número, eram 64.400. Os filhos de Asser, de acordo com suas famílias. De Imna, a família dos Imnamitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias: de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquieritas. E o nome da filha de Asser era Sera. Estas são as famílias de Asser de acordo com seu número, 53.400. Os filhos de Naphtali de acordo com suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezé, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali de acordo com suas famílias, e seu número era de 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: a estes seja dividida a terra em herança de acordo com o número dos nomes. Dá herança maior à tribo mais numerosa, e dá herança menor à tribo menos numerosa. Dá a cada um sua herança de acordo com o seu número. Mas se divida a terra por sorteios, de acordo com os nomes das tribos dos seus pais, elas recebam a herança. De acordo com o sorteio, se divida a sua herança entre as tribos mais numerosas e as menos numerosas. Estes são os que foram contados dos levitas, de acordo com suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Zebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou Anrão. E o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Anrão ela teve Arão e Moisés, e sua irmã Miriam. E Arão gerou Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor. E o número dos que foram contados era de 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porque não foi dada a eles herança entre os filhos de Israel. Este é o número dos que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, perto ao Jordão, junto a Jericó. E entre esses não se achava nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor lhes disse a respeito deles: eles morrerão no deserto. E nenhum deles restou, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.